Aleluia. Vamos abrir mais um culto no nome do Senhor Jesus, agradecendo ao Deus por nos dar a oportunidade de estarmos mais uma vez na casa do Pai, amém? Aleluia, glória a Deus. Fecha os teus olhos. Poderoso Deus, tremendo Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, Pai, que se inicia. Eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus pelo dom da vida. Quero agradecer, Senhor, porque nós acordamos, estamos vivos, estamos com saúde. O Senhor tem sido nosso refúgio, nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Pai, nesta manhã, os teus filhos vieram aqui para te louvar, para exaltar o teu santo nome, porque só tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória e todo o poder. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por esta manhã, Pai. Muito obrigado, Jesus querido, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Pai, abençoa cada vida aqui presente. Abençoa essa casa, meu Pai, que está através da live nos assistindo. Abençoa esse ouvinte. Abençoa essa pessoa que não pode estar na tua casa. Pai, eu coloco tudo nas tuas mãos, Pai, porque tu tens liberdade nesse lugar. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor, e que possamos, ó Deus, cada dia mais fazer a tua vontade, Pai. Deus Todo-Poderoso, abençoa aqueles que estão vindo, ainda não chegaram. Abençoa aqueles que vão vir à noite no culto. Abençoa aqueles que estão na live. Jesus querido e santo, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor visite a nossa nação, Pai. Tenha misericórdia do teu povo brasileiro. Jesus querido e santo, nós sabemos que toda autoridade vem de ti, Pai. Por isso estamos colocando toda a autoridade, Senhor, nas mãos do Senhor, pedindo a tua misericórdia. Que possamos, ó Pai amado, fazer a tua vontade. Que a autoridade por ti constituída, Pai, possa ser homens e mulheres convertidos a ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tende misericórdia dessa nação. Perdoa a nação brasileira, Senhor. Jesus querido e santo, eu coloco nas tuas mãos santas, nas tuas mãos poderosas, a nação brasileira, Pai, porque operando o Senhor ninguém impedirá. Tenha misericórdia. Visita os hospitais, visita as cadeias, Senhor, os asilos, Senhor, os abrigos. Visita, meu Pai, aonde tiver uma pessoa, Senhor, sofrendo, pedindo a tua misericórdia. Tende misericórdia, Pai. Entra com o teu poder, entra com a tua unção, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, nós sabemos, ó Deus de poder e glória, que o mundo geme. Há muitas dores, meu Pai. Ah, meu Pai amado, aonde tiver uma pessoa, Senhor, nesta manhã, sofrendo, com dor na alma, Pai. Quantas almas estão feridas, triste, Pai. Tenha misericórdia. Desesperado, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, entra com socorro bem presente, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso,
Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós só temos que agradecer porque o Senhor nos deu a graça de poder clamar ao Senhor nessa manhã. Muitos não podem clamar ao Senhor, muitos não conseguem, Pai. Mas nós estamos aqui, Pai, clamando por eles, pedindo a Tua misericórdia. Nós sabemos, Senhor, que os Teus olhos estão em todos os lugares. O Senhor tem contemplado, Pai. Oh, Jesus querido, alcança essa pessoa, meu Pai, que às vezes nesse momento, Pai, até está descrédito, Pai. Não tem mais crer, não crê mais em Ti, não tem mais esperança, Senhor. Mas o Senhor é Deus, Pai, Todo-Poderoso. Nós estamos clamando por essa pessoa, meu Pai, que não tem mais esperança de clamar, de buscar, não crê mais, Pai. Ah, meu Senhor, a dor é tanta que perdeu a fé. Ah, Jesus, mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, meu Pai, que pode consolar nesta manhã, Pai. Por isso nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Oh, meu Jesus, faz o sobrenatural na vida dessas pessoas. Faz o sobrenatural na nossa vida, Pai. E que possamos cada dia mais, ó Deus, ter um coração grato a Ti, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, visita cada coração aqui presente. Entra no profundo e no oculto, Pai. Repreende toda opressão, toda depressão, toda tristeza, meu Senhor. Entra na mente, no inconsciente e no subconsciente. Que possamos ter a mente de Cristo, Pai. A mente voltada a Ti. Muito obrigado por tudo, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nesta manhã. Nós já agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplaude o Senhor, amado. Glória a Deus. Grandioso é o Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Que a paz, a graça do Senhor Jesus seja com todos nessa manhã. Amém? Aleluia. Mas nessa manhã nós vamos falar, vamos louvar, vamos falar direto com o Espírito Santo. Vamos pedir para Ele: vem, Espírito de Deus, enche a nossa vida, enche a nossa alma, enche nossos corações. Pedir para Ele: faça a Tua obra em nossas vidas, frua em nosso meio. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Então eleve o seu coração ao Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então cada um de nós precisamos da direção dele em nossas vidas, porque somos filhos de Deus. Então precisamos da direção do Espírito de Deus em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Dizer para Ele: Senhor, eu vim aqui para Te dizer que eu quero Te conhecer mais e mais, e receber de Ti mais da Tua presença, mais do Teu agir, do Teu mover em minha vida. Aleluia. Cantemos ao Espírito de Deus. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais Te conhecer. A minha alma tem sede de Ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais Te conhecer. A minha alma tem sede de Ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o Teu altar. Vem Espírito de Deus, vem
Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. Flui aqui, Espírito de Deus, flui, Espírito de Deus. Clame a Ele, diga para Ele. Flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Glória a Deus, glória ao Senhor. Aleluia. Vem Espírito de Deus, enche cada vida nessa manhã, Senhor, da tua presença, do teu poder, da tua graça. Ó Senhor Jesus, amado nosso, vem, Senhor, dá-nos mais do teu Espírito, do teu amor. Fortalece o coração dos teus filhos. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Aleluia. Glória a Deus. Vem, amado nosso, precisamos sentir teu poder. Continuamos pedindo. Aleluia. Amado nosso, o
amado nosso. Vem, amado nosso, precisamos sentir teu poder. Oh, vem, amado nosso, cumpre em mim o teu querer. ainda que a terra se mude E os montes se abalem, há um lugar em Deus pra mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus pra mim. Vem, amado nosso. Vamos pedir de novo. Com alegria. Amado nosso, precisamos sentir teu poder. Sim, precisamos de Ti, Espírito de Deus. Vem, Amado nosso, cumpre em mim o teu querer. mais uma vez, vem, amado nosso. Vem, Amado nosso, precisamos sentir teu poder. ó, vem, Amado nosso, cumpre em mim o teu querer. ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus pra mim. Ainda que a terra Se mude e os montes, e amarem, há um lugar em Deus pra mim. Há um lugar em Deus pra mim. Há um lugar em Deus pra mim. Há um lugar para cada um de nós. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia. Ele tem sempre um lugar nele, um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de vitória para cada um de nós. Glória Aleluia. a Deus. Aplauda mais o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, vamos ofertar na casa do Senhor? Amém? Feche teus olhos. Apresente, Senhor, as tuas mãos. Apresente a tua oferta. Apresente teu dízimo nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus de poder e toda glória, te louvo, Senhor, te exalto, Pai. Consagramos a Ti, meu Senhor, cada dízimo, cada oferta nesta manhã. Cada irmão, meu Pai, que estará ofertando através do Pix, Senhor. Senhor, alcança agora os irmãos que estão na live, estão ofertando, estão dizimando. Pai, nós consagramos tudo a Ti, meu Senhor. Que tudo é para a honra e glória do Teu nome. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, meu Pai, através das ofertas, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa aqueles, meu Pai, que estão desempregados. Abre a porta do emprego, Senhor. Jesus querido e santo, abençoa a dispensa dos teus servos, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus e já agradeço. Amém e amém. Amém, amado? Podeis ofertar. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua
vida e poder, ministrando sua graça e amor. os feridos de alma são Curados, os cativos oprimidos livres são. os enfermos e doentes são Sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar pelos pedidos de oração no final. Vamos ficar em pé. Vamos receber o diácono Carlos, que vai estar trazendo a palavra do Senhor nesta manhã. Aplaudindo ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Alô, bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Um bom dia também para quem está do outro lado da live. Um bom dia para aqueles que estão ouvindo a Rádio Gospel. E que nessa manhã Deus possa falar com todos vocês. Que Deus possa trazer a palavra, que me use aqui como servo, para que eu seja instrumento para que Ele possa estar atingindo todas as suas necessidades. Porque acredita, irmãos, nunca é fácil estar aqui. Sempre que estamos aqui, a barriga, um gelo na barriga. E às vezes conversamos com pessoas que já estão velhos, já na fé. E eles falam, você sempre vai passar por isso. Mas acredite, não é fácil. E o interessante é que quando eu tive essa oportunidade, quando eu fiquei sabendo que eu ia ministrar a palavra, parece que a minha esposa faz de propósito, né? Era sexta-feira de madrugada, eu estava dormindo, era mais ou menos às 3 horas da manhã. Vocês acreditam que ela me acordou para falar, Carlos, você vai pregar? Irmã, acabou o sono, me deu ansiedade. Aí comecei a conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, me dê, traga na minha mente uma palavra que eu possa edificar a tua casa, a igreja. E naquele momento já não dormi mais. Mas é sempre um prazer muito grande estar aqui, né, nesse momento, sendo usado por Deus para que a nossa igreja, a nossa família sempre esteja em sua direção. E nesse momento vamos fazer uma oração para que Deus venha falar conosco. Senhor meu Deus, Deus maravilhoso, louvado e glorificado sempre seja o teu santo nome. Eis-me aqui, Pai, como teu servo. Usa-me, Pai, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Que eu seja instrumento, Pai, para atingir as necessidades, para que a sua igreja seja edificada e para que os seus filhos saiam daqui hoje confortados.
Pai, só o Senhor é capaz de conhecer o coração de cada um que aqui está, pois o Senhor é onisciente, o Senhor conhece os nossos pensamentos. Então eu peço para que o Seu Espírito venha, Pai, abrir nossos sentidos espirituais, não só daqueles que estão aqui, mas daqueles que estão na live, daqueles que estão na Rádio Gospel nos ouvindo, para que a Sua palavra, para que o Seu Espírito possa alcançar os seus corações, e eles venham entender e compreender, e não só ouvir, Pai, mas praticar a Sua palavra, para que elas o siga em todos os momentos e todas as circunstâncias da sua vida, e assim eu te dou graças, amém. Irmão, pode se sentar, fazendo um favor. E a palavra que o Espírito Santo pôs no meu coração foi João 3. O interessante é que na sexta-feira inteira eu fiquei meditando nessa palavra, e na pregação do pastor Danizete, ele veio confirmar aquilo que ele tinha colocado no meu coração. E ontem Deus confirmou através do pastor Danizete de novo a mesma palavra, e isso me confortou, porque, irmãos, quando nós estamos aqui, nós não falamos daquilo que nós queremos, ou daquilo que a gente acha que é certo. Nós falamos aquilo que o Espírito Santo põe na nossa mente. Nós falamos daquilo que o Espírito Santo nos coloca para que os seus filhos sejam edificados, a sua casa seja edificada. E nesse momento eu queria que vocês abrissem João 3, para que nós pudéssemos ler o versículo. Todos acharam? A palavra vai dizer: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Por enquanto até aqui, irmãos. E antes que eu possa fazer a exposição desses capítulos, eu não poderia deixar de falar o autor desse capítulo. Eu acredito que vocês conhecem o apóstolo João, considerado como o apóstolo do amor, aquele apóstolo que na hora da ceia dobra o seu pescoço no ombro de Jesus. O mesmo apóstolo que foi o autor da carta que eu nesse momento vou ministrar a palavra, o autor de 1 João, 2 João e 3 João, e o mesmo autor daquele que foi para a ilha de Patmos pelo imperador Dominiciano, no qual ele tentou fazer com ele a mesma coisa que tinha feito com os outros discípulos, aquele pelo qual ele mandou encher um caldeirão de óleo e pediu para que jogasse João dentro do caldeirão de óleo, mas Deus entrou com a providência e o livrou da morte. O mesmo João que lá na ilha de Patmos escreveu o livro da Revelação, Apocalipse. E eu não poderia dizer que ele é o apóstolo do amor, o apóstolo que mais era carinhoso, que esteve com a mãe de Jesus no momento que Jesus mais sofria, no momento que a humanidade e seus discípulos mais sofria. E Deus lhe concedeu o privilégio de morrer por idade. Ele não teve o mesmo fim dos outros discípulos, que foi mártir, foi matado, mas sim ele morreu por idade. A Bíblia não vai revelar com exatidão o destino, mas dizem que foi em Éfeso, Turquia. Mas voltando para a exposição do texto, aqui nós vemos dois personagens. Nós vemos Jesus e um fariseu conhecedor da lei. Vemos duas pessoas sábias. Jesus, sabedoria divina, eternamente conhecedor de tudo, e o
Nicodemos com a sabedoria humana. Nicodemos vinha acompanhando os feitos de Jesus. Ele percebeu que Jesus era homem de Deus, mas tinha muitas coisas que ele não compreendia. E na calada da noite, no momento onde o movimento era pequeno, porque eu acredito ele não queria ser visto, porque naquele momento já existia uma conspiração dos fariseus contra Jesus. Ele foi ter com Jesus uma conversa na calada da noite. Ele até assume: sei que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz e Deus não ser contigo. E Jesus, olhando para Nicodemos, Jesus fala: na verdade, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aí confundiu ainda mais a cabeça de Nicodemos. Aí Nicodemos não entendeu nada. Mas, Senhor, como pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Só que naquele momento Jesus estava fazendo referência a algo. Quando Jesus fala para Nicodemos: tem que nascer de novo, Jesus está fazendo referência a um fato acontecido há quase 4.000 anos atrás. São fatos que a Bíblia também não revela com exatidão, são cálculos estudados. E acreditem, irmãos, nem sempre o homem foi afastado de Deus, nem sempre o homem não entendia Deus. Houve uma época que o homem não só conversava, como entendia o que Deus falava. O homem tinha amizade com Deus, o homem tinha relacionamento com Deus. E para que nós possamos entender um pouquinho do que Jesus queria falar com Nicodemos, temos que voltar um pouco, a quase 4.000 anos atrás, em Gênesis. Irmãos, eu queria encorajar vocês a ler o livro de Gênesis. Se vocês tiverem oportunidade, leiam o livro de Gênesis. Quando eu comecei a ler a Bíblia, quando o Espírito Santo começou a despertar no meu coração o interesse pela palavra, porque acredita, irmãos, eu nem sempre gostei de ler. Eu adorava cálculo, mas não gostava de ler. E eu ainda ficava bravo, porque quando tinha que fazer uma interpretação de texto, tinha que se interpretar da maneira como o autor queria, e eu não aceitava isso. Mas como que pode? Eu estou vendo de uma maneira, como que eu vou saber que o autor viu dessa outra maneira? Quando eu comecei a ler esse maravilhoso livro, eu lia com muita frequência o Novo Testamento e algumas partes do Velho Testamento. Mas o Espírito Santo começou a me incomodar. Leia Gênesis. E a gente, como é teimoso, né? Eu sempre lendo Novo e algumas partes. Aí, de tanto o Espírito Santo me incomodar, eu li o Gênesis. E acredito, irmãos, da mesma maneira que Deus me revelou as maravilhas contidas nesse livro, Deus vai revelar para vocês. Acredite, irmãos, é difícil para a vida cristã, é difícil nós como cristãos não conhecer o livro de Gênesis. Como nós vamos falar da fé, a origem da fé? Como que nós vamos falar da origem do homem, da origem da criação, da origem da primeira família, da origem da primeira aliança? Como que nós podemos conversar, comentar com alguém? Como que nós podemos esclarecer a dúvida de alguém se nós não conhecemos o livro de Gênesis? Acredite, irmãos, da mesma maneira que Deus me revelou essas maravilhas contidas nesse livro, nessa carta, Deus vai revelar para vocês. E vocês vão ver o quanto é maravilhoso o livro de Gênesis. E voltando ao capítulo, no primeiro versículo de Gênesis nós vemos Deus criando o mundo. E Deus cria o mundo com a sua palavra. No versículo 2 de Gênesis, versículo 7, nós vemos quem? Deus do pó. Mas diferente do primeiro capítulo, Deus faz o homem com suas próprias mãos. Deus molda o homem com carinho, com todo o amor. Faz com aquele carinho da mesma maneira que nós cuidamos dos nossos filhos. Deus fez o homem com toda a sua delicadeza do pó da terra. E depois Deus sopra em sua narina o fôlego da vida. Deus coloca da sua essência dentro do homem. Para vocês verem o carinho que Deus tinha com o homem, um carinho que Deus fez o homem. E no versículo 23, 22 a 23, Deus faz a mulher do próprio homem. Como eu disse para vocês, a Bíblia muitas vezes ela não revela com exatidão tempo, porque no Éden não existia tempo.
No Éden, era um ambiente eterno, eles não envelheciam, o homem só cuidava da terra. Então, não tem como exatidão eu dizer para vocês qual foi o tempo que Adão e Eva contemplou essa maravilha, esse conforto, esse relacionamento que eles tinham com Deus. A palavra vai falar que Deus na calada da tarde vinha conversar com Adão, que nem se conversa com um amigo. Deus tinha intimidade, Deus tinha amizade com o homem, Deus tinha prazer de estar naquele lugar conversando com o homem. Mas num determinado momento, no versículo 3, isso muda. O homem, por causa da desobediência, perde todo esse benefício. O homem, por causa da desobediência, ele abre mão de tudo aquilo que Deus preparou para ele. Irmãos, agora eu queria a atenção de vocês. Preste bem atenção, porque nesse momento o homem, quando o homem peca, ele é posto para fora do Éden. Só que só fora do Éden ele tem noção da gravidade do seu erro. Naquele momento o pecado entra no mundo, contamina o homem. A morte espiritual é a alma separada de Deus. A morte física, que é o corpo separado da alma. E naquele momento o homem se torna sensível ao pecado, com inclinação somente para o pecado e insensível para Deus. Ou seja, o homem não pode mais ter relacionamento com Deus. O homem não pode mais ter comunhão com Deus. O homem está distante de Deus. O homem não pode mais ter aqueles momentos de alegria que nem tinha com Deus. Ele foi separado do homem. A glória de Deus não permite ele estar na presença de pecadores. E para ilustrar para vocês, irmãos, o que aconteceu em 1 João 1:8, vai falar que aquele que não tem pecado, diz não ter pecado, já faz dele mentiroso. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado está dentro de nós. E não há o que nós podemos fazer para tirar isso de nós. Não há, acredite. Se eu colocar uma faixa, um risco, aqui no meio, e vendar o olho de uma pessoa, e colocar um sinalizador dela em um gráfico, e pedir para ela, ande em cima dessa risca, durante 5 minutos, vamos ver que o gráfico vai fazer assim, ó. Ele não vai conseguir andar em cima dessa linha. Quando eu falo dessa linha, eu falo do caminho espiritual. O homem não consegue andar, o homem não consegue se direcionar a Deus por si próprio. Muitas vezes nesse gráfico vocês vão perceber que o homem, ele vai andar para cá, e de repente ele vai vir aqui. De repente ele vai entrar no caminho. Mas esse momento que ele entra no caminho é porque ele pratica obras boas. Ele acha que vai alcançar o favor de Deus por uma obra, por méritos próprios. Ele acha que praticando obras boas ele vai alcançar o favor de Deus. E a palavra diz, não há o que nós podemos fazer para alcançar o mérito de Deus. E aí Deus entra com providência. E aí quando nós voltamos lá em Nicodemos, Jesus fala, tem que nascer de novo. Irmãos, é através desse nascimento que nós reconquistamos esse relacionamento com Deus. É através desse nascimento que nós começamos a ter novamente amizade com Deus. E é através desse momento que nós podemos voltar e ter um pouco, e saber um pouco do privilégio que Adão tinha no Éden antes do pecado. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele apenas através do seu Filho nos dá essa oportunidade, como ele também manda alguém para ser nosso companheiro. Ele manda alguém para nos guiar, para ser nosso conforto. Ele manda o Espírito Santo. Irmãos, eu acredito que aqui todos nós somos guiados pelo Espírito Santo. Sabe, mas será que nós sabemos realmente a importância, quais são os deveres do Espírito Santo para conosco?
Irmãos, uma das funções do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade. Da mesma maneira que ele guiou Jesus, Mateus 4:4, guiando Jesus para o deserto para que Jesus passasse pela prova. Da mesma maneira que ele guiou Felipe até o eunuco em Atos 8, para que Felipe falasse com aquele eunuco da palavra, onde o eunuco lia Isaías 53, e o eunuco não sabia se aquele personagem era o próprio que estava contando a história ou se era outra pessoa. O Espírito Santo, ele nos guia, irmão, a toda a verdade. Ele nos guia a nossa necessidade. E o Espírito também, ele é responsável por preparar a noiva. Para quem? Para o noivo. Mas agora, vocês podem perguntar, mas quem é a noiva? A noiva é a igreja. A noiva é a igreja. O Espírito Santo, ele é o principal responsável por nos preparar para a vinda de Cristo. Ele nos santifica. Ele tira o mundo de dentro de nós. Ou seja, Ele está com nós na hora da prova. Na hora, aquelas paixões que não agradam a Deus, Ele tira de nós. Muitas vezes coisas que nós adquirimos com a queda, Ele vem para nos purificar e para nos deixar semelhante àquele homem que vivia no Éden, aquele homem puro, que tinha comunhão com Deus. O Espírito Santo vem para nos deixar a molde daquele homem. Ou seja, Ele vem para nos manter numa vida de santidade. Pois a palavra diz, irmão, sem santidade ninguém verá Deus. Difícil alcançar a Deus sem santidade. Mas o que vem a ser santidade? Da mesma maneira que Deus é separado do pecado, nós também temos que ser. Essa é a nossa obrigação como cristãos, irmãos. E não pense que a gente pode atingir a Deus, pode alcançar e permanecer na presença de Deus sem santidade. Se nós temos um Pai que é santo, nós não podemos viver em pecado. Mas quando Jesus alcança a sua vitória na cruz, Ele nos livra do poder do pecado, mas Ele não nos livra do pecado, porque o pecado, que nem fala 1 João 1,8, está dentro de nós, e nós temos que lutar com ele todo dia. Às vezes, irmão, acredite, a nossa luta, ela é mais interna do que externa. Às vezes é difícil nós brigar com aquilo que nós lidarmos com aquilo que nós acreditamos, com o nosso ego, com a nossa falta de desprovimento de amar o próximo. Porque às vezes a gente fala em amar o próximo, mas esse amar o próximo, será que é que nem Deus? Porque Deus não escolhe a maneira de amar. Deus ama da mesma maneira que Deus ama um pecador, Deus ama aquele que se considera justo. Da mesma maneira que Deus nos ama, estando aqui dentro da igreja, Ele ama aquele que está preso. E às vezes eu peço perdão para Deus porque nós somos falhos. Será que nós conseguimos amar nosso filho? Será que nós conseguimos amar uma pessoa, um mendigo na rua, da mesma maneira que nós amamos nosso filho, nosso pai, nossa mãe? É difícil, mas o Espírito Santo, Ele está aqui para nos ajudar, para nos moldar. Não é uma tarefa fácil, Deus sabe disso. Mas com o Espírito Santo na nossa vida nós podemos. O Espírito Santo, Ele está aqui para interceder por nós, irmãos. No momento de dificuldade, no momento das provas, no momento onde nós perdemos entes queridos, no momento onde nós sofremos e nós não temos de onde arranjar força para suprir aquela dor, o Espírito vem e nos consola. O Espírito vem e nos abraça. O Espírito Santo é aquele que testifica do Pai e testifica do Filho. O Espírito Santo é aquele que traz à nossa mente o oculto, que nem fala em 1 Coríntios 1,9. Ele revela para nós o oculto do Pai. Quando nós temos dificuldade de compreender esse livro sagrado, irmãos, porque muitas pessoas, quando pegam para ler a Bíblia, eles falam, eu não entendo a Bíblia, eu não entendo o que está escrito. É que nem o eunuco na sua carruagem, eu não entendo o que está escrito aqui. Só que o eunuco naquela época, ele não tinha ainda
o Espírito de Deus, porque ele foi batizado por Felipe. Ele não tinha. Só que muitos de nós, quando eu falo nós, irmãos, eu não falo especificamente quem está aqui, eu falo porque todos aqueles que estão em Cristo é uma família. A família de Cristo ela é universal. Todos que estão em Cristo é uma família, seja aqui, seja no Japão, seja nos Estados Unidos, seja em Brasília, é uma família, e todos nós estamos num corpo só, todos nós pertencemos à mesma noiva. E aí, irmãos, a palavra vai dizer que nós temos dificuldade. Nós temos muita dificuldade de fazer aquilo que agrada a Deus. Mas muita dificuldade mesmo. Mesmo. Amar como Deus amou, como Deus quer que nós amamos, não é fácil. E acredite, nós temos que crescer muito nessa caminhada espiritual. E sozinho nós não conseguimos fazer nada. E é por isso que Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, sozinho você não consegue. Deus manda o Consolador para que Ele possa nos direcionar. Ler a Bíblia, que nem eu estava comentando, não é fácil. Mas nós não conseguimos fazer isso sozinho. E muitas vezes, muitas pessoas não leem a Bíblia. Muitas pessoas não meditam na palavra de Deus, porque elas acreditam ser difícil o entendimento. Mas aí eu pergunto para vocês, irmãos: nós estamos mais sensíveis a Deus ou ao pecado? Em qual deles nós estamos mais sensíveis? Em qual dele a família de Deus está mais sensível? Por quê? O Espírito Santo, irmãos, ele nos consola, ele intercede, ele nos guia. Só que ele não faz nada sozinho. Ele precisa do nosso esforço. Porque as pessoas, muitas vezes, muitas pessoas acham: Espírito Santo me ajuda, mas ele não se esforça. Espírito Santo faz por mim, mas ele não se esforça. O Espírito Santo, ele entra em plena comunhão conosco, ele anda do nosso lado. Ou seja, se você der um passo, ele dá um passo também. Se você der um passo e não ajudar ele, ele fica parado. Você vai ofuscando ele. O Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar, para nos consolar, para nos confortar nos momentos difíceis. Agora, quem que nós estamos alimentando mais? Quando nós acordamos de manhã, automaticamente o corpo já pede o quê? Estou com fome. Café da manhã. Quando chega no meio do dia, o corpo novamente pede alimento. Nós almoçamos. Quando chega a noite, o corpo novamente pede alimento. Nós jantamos. E quando está quase perto de nós dormimos, nós comemos alguma coisinha para dormir contente. Bem, estamos alimentando a carne. A carne está contente, a nossa natureza humana está satisfeita. E o espírito? Será que nós estamos alimentando o espírito da mesma maneira que nós alimentamos a carne? Quando nós acordamos de manhã, nós oramos? Hã? Ah, não, acordei rodado, não deu tempo. Bom, mas não deixou de tomar o café da manhã. Quando chega no meio do dia, você está no seu horário de almoço. Você tem 1 hora de descanso e 1 hora para alimentar o espírito dentro da palavra. A pessoa vai fazer o quê? Vai ver o WhatsApp, vai ver Facebook, vai conversar com um amigo, vai conversar com uma amiga. E ali se passa 1 hora, o Espírito Santo segundo plano. Quando chega a noite, chegamos em casa de um dia corrido, cansativo. Deitamos no sofá, tomamos aquele banho, deitamos no sofá. Momento de lermos a Bíblia, de conversarmos um pouco com o Pai, para ver o que Ele tem para falar para nós, o que nós fazemos. Vou ler Jornal Nacional. Eu vou continuar minha conversa que eu estava tendo com meu amigo no WhatsApp, no Facebook. Aí a pergunta é: como que o Espírito Santo... Será que há muita diferença dessas pessoas para Nicodemos? Porque Nicodemos,
Ele não entendia o que Jesus falava, mas ele não tinha como entender, porque quem nos revela o oculto é o Espírito Santo. Ele intercede com Deus. Ele não podia entender. Mas será que nós estamos na mesma posição que Nicodemos? Será que nós também não podemos entender? Nós podemos entender, só que a palavra diz: esforça-te, tem bom ânimo. Porque às vezes nós queremos, às vezes nós desejamos algo com Deus, só que nós não se esforçamos. Nós alimentamos a carne a todo momento, mas não alimentamos o Espírito Santo. Se nós não alimentarmos o Espírito Santo, irmãos, acredite, nós não vamos ser muito diferente daquele que caiu lá no Éden, daquele que ficou separado de Deus. Se nós não alimentarmos o Espírito Santo através da palavra, através de um jejum, através de uma leitura diária, de uma oração da madrugada, através de culto, uma terça-feira de oração, se nós não alimentarmos o Espírito da mesma forma que a gente alimenta a carne, acredite, nós vamos ficar vulnerável. E na hora das provas, vai ser como uma casa feita na areia, não vai aguentar. Na hora que for colocado no deserto, vai sucumbir, que nem muitos sucumbiram na mão de Moisés. Acredita, irmão, naquela leva que saiu do Egito e foi para o deserto, a palavra não fala com exatidão, mas era quase 2 milhões. 2 milhões que saíram do Egito. Mas quando eles foram colocados à prova no deserto, sabe quantos foram para Canaã? Apenas 2. Não aguentaram a prova. E se a gente não alimentar aquele que Deus nos deu para nos guiar toda a verdade, e nos guiar no seu caminho que nos dá para Ele, nós também não vamos aguentar. O Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo, ele chora, ele se magoa. Ele não é apenas uma imaginação, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, irmãos, ele chora, ele se sente fraco. Quando nós não fazemos a nossa parte, ele não pode agir por nós, porque nós vamos abafando ele com as coisas do mundo. E quando eu estava meditando na palavra, o Espírito Santo colocou no meu coração bem assim: o tempo está acabando, eu vou ser bem breve. Deus colocou no meu coração bem assim: será que o meu povo, ele entende o que eu digo? Ou o meu povo está que nem Nicodemos? No momento eu não entendi, irmãos, o que Deus queria falar comigo. Não entendia, fiquei meditando. Irmãos, muitas vezes nós estamos na nossa casa com dificuldades, seja ela de cura, seja ela de libertação, e nós vamos para a igreja, nós vamos para o culto determinado, que Deus vai falar conosco. Chegamos aqui de bom grado. Só que quando nós chegamos aqui, eu estou passando uma prova de cura na minha casa. Eu estou passando uma prova de cura. Quando eu chego aqui, a palavra é de libertação. O que acontece? O coração já amarga. A palavra não foi boa. Ou de repente eu chego aqui, o grupo de louvor está cantando músicas que Deus, Espírito Santo, pôs no coração, e eu já fico amargo. Essas músicas eu não conheço. Começa a murmurar. Ou de repente afinidade por quem prega, ou afinidade por quem canta. Ou seja, eu saí da minha casa para ouvir uma palavra de cura, e foi de libertação. Não está bom. Eu saí da minha casa para ouvir uma palavra de libertação, ouvir de cura, não está bom. Mas Deus manda falar que em tudo nós temos que dar graça, porque tudo que sai daqui é santo, tudo que sai daqui edifica, tudo que sai daqui é para um bom propósito. E as coisas não estão naquilo que nós queremos. Muitas vezes Deus está com a bênção nas suas mãos, Deus está com a bênção na frente das suas casas, de frente para vocês, mas o nosso querer impede que essa bênção tome posse, venha para a nossa vida, porque nós queremos que Deus haja da maneira como nós queremos, e não é assim que Deus trabalha. Deus quer nos edificar totalmente, não só naquilo que nós queremos. E acredite, irmãos, dê graças a tudo, mesmo que aquilo não seja o que você espera.
Dê graças, porque acredite, Deus vai edificar, Deus vai entrar com provisão nas suas vidas. Mateus 6,33 vai falar bem assim: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós entendemos o que essa palavra realmente significa, nós crescemos. Nós vemos que o que vem depois é lucro. Eu encorajo vocês novamente a meditar nesse versículo, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu garanto para vocês que na palavra vocês vão ver o quanto as suas vidas vão mudar diante do que o mundo propõe. Não é palavras minhas, irmão, porque muitas vezes nós estamos aqui em cima. Eu não posso falar de algo que eu acho que é certo. Eu tenho que falar de algo que a palavra, que o Espírito Santo me diz, em concordância plena com a palavra. Porque se não tiver concordância com a palavra, não é de Deus. Se eu falar algo aqui para vocês que venha de mim, não é de Deus. E o que eu falo para vocês não é de mim. Eu não tenho mérito nenhum. O único mérito que eu me sinto é ser usado, de ser servo. Esse é o meu prazer, de ser servo. Mas o que eu falo não vem de mim. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus me mostra, também não vem de mim. É esse que muitas vezes nós desfazemos dele. É esse que muitas vezes nós se esquecemos, colocamos em segundo plano. É esse que muitas vezes está ali com nós, na nossa dificuldade, que a gente desdenha um pouco. É o Espírito Santo que nos traz, que nos faz revelar o oculto de Deus, que nos traz a mensagem para que venha edificar essa casa. É a mensagem que vai fazer com que nós alcançamos o favor de Deus, que nós alcançamos a bênção de Deus. Deus quer nos abençoar sim, irmãos, mas nós precisamos mudar diante aquilo que a palavra nos propõe. E eu encorajo vocês, irmãos, e acredite, dificilmente a gente consegue vencer na cruz, que nem Cristo venceu, se a gente não buscar comunhão com Deus. Nicodemos não podia compreender. Não só ele, mas muitas pessoas naquela época não podiam compreender o que Cristo falava. Só que hoje nós podemos compreender. Nós podemos ser que nem Adão antes do pecado, ser amigos de Deus, mas não ser amigo entre aspas, amigo de longe, ser amigo de perto. Nós podemos conversar com Deus, nós podemos conversar com esse que não é só imaginação, é real na nossa vida, Espírito Santo. Eu falo a todo momento para minha esposa, eu amo o Espírito Santo. E eu não sei como seria a nossa vida sem Ele. Eu não sei como seria a nossa permanência aqui na terra sem Ele. E acredite, irmãos, o que nos faz manter vivos em todos os momentos da nossa vida, em tribulações, em provas, é o que o Espírito Santo nos traz. E eu garanto para vocês, eu encorajo vocês. Eu sei que muitas vezes não é um hábito diário dos cristãos, mas eu encorajo vocês a meditar diariamente nessa palavra. Eu encorajo a vocês a meditar diariamente nesse livro. Aqui tem o segredo, aqui tem a solução para todos os nossos momentos difíceis. Eu garanto para vocês que em todas as provas que vocês passarem, e vocês estiverem aqui com a palavra escondida aqui, ó, vocês vão passar, porque essa edificação ela será na rocha. Pode vir a prova que vier, vocês vão estar firmes em Deus. As suas fés sempre vai ser alimentada. Mas aquele que não estiver aqui, aquele que muitas vezes estiver lá fora e não conversar com o seu próximo, a não ser que ele esteja numa área de trabalho onde as conversas são restritas. Se vocês conversarem, se um cristão conversar, tiver contato de um tempo hábil com uma pessoa que não é cristã e ela não falar da palavra, ela tem que dobrar o seu joelho na intimidade e ver o que está acontecendo. Porque quando nós se enchemos do Espírito, quando nós fazemos dele presente na nossa vida da maneira como ele quer, acredite,
É quase impossível nós conversarmos com alguém lá fora e não falarmos das maravilhas de Deus. É impossível a gente não ter um diálogo com alguém, a gente não falar o quanto Deus é maravilhoso na nossa vida. É impossível a gente passar por provas e a gente rir, e a gente receber com alegria. Acredita, irmãos, aqui está o segredo para toda dificuldade do cristão. Que nem eu falei no começo, eu encorajo você a ler Gênesis. Vocês vão ver quantas maravilhas o Espírito Santo vai mostrar para vocês. Um cristão que não conhece Gênesis, ele não tem explicação para quem está perdido lá fora. Um cristão que não conhece Gênesis, ele não pode de repente ser luz para aquele que tem uma religião indefinida. Ele não pode falar daquilo que ele não sabe. O Espírito Santo, ele nos traz a verdade daqui, mas ele não pode nos trazer aquilo que nós não sabemos. O Espírito Santo, ele nos fortalece, mas ele nos fortalece aqui em plena concordância com a palavra. Por isso que essa é uma exigência de Jesus. Em 1 João 2,4, a palavra vai dizer: aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos, mentiroso é, e a verdade não está em ti. Aqui vocês vê o quanto Jesus é sincero. Como nós podemos conhecer a Deus, como nós passamos dificuldades se nós não estamos vendo o manual do nosso dia a dia, o remédio para a nossa dificuldade, o remédio para nossas provas, para nossas tristezas, o conforto para aqueles que estão perdidos, que estão desconsolados. E nesse momento eu queria estar encerrando, encorajando a vocês a meditarem, colocarem a palavra de Deus como prioridade em suas vidas, para que vocês tenham suporte em todas as provas que vier nas suas vidas. E eu queria agora que vocês dessem uma grande salva de palma para o nosso Pai, para o nosso Filho e especialmente para aqueles que habitam em nós. Uma salva de palma mais forte, para que o Espírito Santo possa estar cada vez mais vivo em nossas vidas. Amém, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Glória a Deus, aleluia. Aplauda mais uma vez o Senhor, amado. Glória a Deus, aleluia. Como é bom ouvir o Senhor falar conosco, né? É bom ouvir a voz do Senhor que nos ensina, nos orienta a todo tempo. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar pelos pedidos e vamos embora para nossa casa. Aleluia. Nós vamos orar por libertação pela Kátia, Moisés, Noemi, Hermes, Bruno, Jean e Amanda, Érica, Luiz, Charles, Gustavo, Bel. Vamos orar por cura por Antônio, Lena, Jaqueline, Eunice, Margarete, Noemi, Cida, Sandra, Maria, filha da irmã Zilda, Ruth, Cida, da Dani. Vamos orar por causa na justiça, Cristina, João, Alcides, Bete, pastor Cláudio, Rutinha, com da Cida, Wellington, Rutinha, Cida, Wellington, Marcelo. Vamos orar também para portas abertas para a oficina do José, Moisés e Áspero. Por proteção, Rodrigo, família, Pedro, família da Nilda, Bel, Armando, Raíssa, Luiz, Jéssica, Larissa, José, caminhoneiro, Brenda, grupo da escola Ossis, para o Grêmio Força Jovem. A grupo da escola Ossis, Grêmio Força Jovem. Amém, irmãos? Feche teus olhos. Vamos apresentar o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Pai, eu apresento, Senhor, essas pessoas que o nome foi lido aqui. Também, se houver algum pedido na live, Senhor, o Senhor sabe e alcança nesse momento. Pai amado e santo, pelas vidas, Senhor, que precisam de libertação, são vidas que precisam de cura, causa na justiça, Pai. Portas abertas, proteção, meu Pai. Eu coloco tudo nas tuas mãos, Senhor, e peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha repreender todo o mal, Senhor, que o Senhor venha repreender todo empecilho, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, liberta, cura, salva, meu Pai, essas vidas. Senhor, abençoa esse processo, libera esses processos, essas causas na justiça, meu Pai, porque para Ti não tem nada impossível. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, meu Pai,
pedindo, Senhor, a tua proteção sobre as nossas vidas. Abre as portas do emprego para essas pessoas que estão precisando, Pai. Abre as portas, meu Senhor, na nossa vida, Senhor, de oportunidade, Senhor, de bênção, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos colocando a nossa vida nas mãos do Senhor e sabemos que muitas portas o Senhor tem para abrir para nós, meu Pai. Abre, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós agradecemos por esta manhã. Nós agradecemos pela tua presença nesse lugar. Nós agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo carinho conosco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estar nos abençoando, abençoando esse dia, meu Senhor. E tudo que nós formos fazer, que o Senhor esteja na direção, Pai. Que tudo que nós formos fazer seja para a glória do teu nome. Senhor, nós estamos colocando as nossas vidas nas tuas mãos. Dirige os nossos passos, dirige os nossos caminhos, Pai. Pai Santo, Pai de amor, em nome de Jesus nós já agradecemos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Aleluia. Estenda as tuas mãos assim. Que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém? Bom dia, amados. Que a paz seja com todos. Bom dia a você que está na live. Que o Senhor abençoe o seu dia. Fica na paz do Senhor. Glória a Deus.